Bem-vindos ao Alomorph. Hoje vamos falar de uma coisa um pouco diferente. Vamos comparar duas transcrições fonéticas, uma do português brasileiro e uma do português europeu, mais especificamente de um dialeto mais de Lisboa e de um dialeto mais curitibano. E vamos comparar na prática as diferenças fonéticas entre este dialeto brasileiro e este dialeto português. Então vamos começar. Primeiro eu vou dizer que essa transcrição aqui é uma transcrição do arquivo dialetal do Centro de Linguística da Universidade do Porto, em Portugal. Então, o texto em si está em português europeu, então usa a preposição mais infinitivo no lugar do gerúndio. Enfim, diferenças lexicais, fala em autocarro, que no Brasil seria ônibus, mas enfim, nós vamos comparar a fonética dos textos. Então, como o mesmo texto é dito numa variante brasileira e numa variante portuguesa. No caso, variante portuguesa mais de Lisboa e a variante brasileira, um português de Curitiba. Ok? Ok. Não se assustem com as transcrições. Elas são muito grandes e assustadoras, mas se você já sabe o alfabeto fonético internacional, se não souber, tem o link aqui, você vai se dar bem com tudo aqui. Bom, eu acho que a primeira diferença que dá pra ver, eu acho que a mais marcante em termos visuais, é a presença das consoantes africadas no português brasileiro. Essas consoantes africadas, tch e j, acontecem antes de vogais mais palatais, então como I e E. Para alguns falantes só I, mas, enfim, I e E. Então a segunda palavra do português brasileiro é tive, enquanto em Portugal é tive, t, sem essa africação do som. Outra diferença bem grande são nos sons róticos, entre aspas, os sons de R, digamos assim. No português europeu, nessa variante que nós estamos estudando, porque realmente os sons róticos são muito diversos na língua portuguesa, nós temos o TEP R e R, que está aqui representado com essa espécie de R maiúsculo invertido. Enquanto, nesse dialeto específico de português brasileiro, nós encontramos essa fricativa surda, R, como ali na última linha, resolver, que em Portugal é resolver. Outra coisa interessante são os róticos no fim das sílabas no português brasileiro. Nesse caso específico, ele vira uma aproximante alveolar. Então, Então nós temos ali na palavra importantes, Em alguns dialetos ele é retroflexo, enfim, nas variantes brasileiras isso é muito diverso. Enquanto na versão portuguesa nós temos importantes. Desculpa, minha pronúncia portuguesa é péssima. Esse som na transcrição brasileira some antes de verbos apenas. Então nós temos ali na primeira linha estudar vira estudar na fala comum. Enquanto na transcrição portuguesa nós temos estudar. Com o que na escrita nós representamos com um S no final da sílaba, neste dialeto específico de português brasileiro, o meu, nós mantemos esse som como a fricativa S. Mas, nessa mesma posição, ela se torna no português europeu a fricativa sh. Então nós temos na transcrição portuguesa amigas, enquanto na versão brasileira nós teríamos amigas. Em ambos os casos, esse som se torna um Z, se o próximo som começa com uma vogal. Neste dialeto de português brasileiro, se o próximo som começa com uma consoante sonora, esse som se torna um Z também. Mas no português europeu, se torna um J. Então nós temos ali às 10 horas. Então muitas fricativas. Falando em fricativas, todas as plosivas entre vogais no português brasileiro mantêm-se normais. Então ali na primeira linha nós temos cadeira, continua cadeira. Enquanto na versão portuguesa, nós temos cadeira. Esse the, então d vira the, b vira v e g vira g. Então, por isso nós temos ali sábado, ao invés de sábado, como seria no português brasileiro. O som l no final das palavras, no português europeu é um velarizado. Qual? Basicamente, a língua vai um pouco mais para trás, na região do véu palatino, quando os portugueses dizem qual.
E o mesmo aconteceu no português brasileiro. Porém, o português brasileiro foi um passo à frente e transformou o som em totalmente velarizado. Então, no português brasileiro é qual? Agora falando em vogais. Observe esse ditongo que nós escrevemos como EI. No português europeu, pelo menos na variante de Lisboa, é comum que esse ditongo seja realizado como AI. Então ali, onde no português brasileiro está escrito deixado, no português europeu nós temos deixado, como se fosse um ai. Por isso que nós zombamos dos portugueses quando nós falamos bem, eles falam bem. Isso acontece nas variantes mais próximas a Lisboa. Ainda nesse ditongo ei, na fala brasileira se encontra brasileira, ou ali na primeira linha, cadeira, ao invés de cadeira. Mas isso não acontece em palavras como direito, leite, mas cadeira, madeira, enfim. E todo o sistema de vogais átonas é bem diferente no português brasileiro e português europeu. No português brasileiro, nós temos 3 vogais átonas, que vocês vão lembrar de um vídeo sobre o galego. Então, nós temos a, e, o. E o português brasileiro também tende a preservar melhor, digamos assim, a forma das vogais em posições átonas, especialmente pré-tônicas. Na versão portuguesa, nós temos esse a, nós temos u, e nós temos esse e, quando eles falam que, como ali no português brasileiro, exame, no português europeu, exame, esse e no final. Eu sou bem ruim fazendo esse som também, mas é um som mais central. É como um i, porém mais central, com a língua mais no centro da boca. E é basicamente isso. Se você gosta de linguística, eu recomendo que você pegue essas 2 transcrições, se você já souber ler, tente lê-las, compare as duas e veja como é legal notar as diferenças entre como se fala no Brasil e como se fala em Portugal, e que mesmo tendo sons diferentes, etc., nós ainda conseguimos, enfim, ainda existe uma inteligibilidade mútua entre os dialetos portugueses e os dialetos brasileiros, apesar de, enfim, uma separação enorme pelo Oceano Atlântico. Compare você mesmo, coloque nos comentários qualquer coisa, qualquer dúvida. E, se gostaste deste vídeo, curte-o, compartilha nas redes sociais, segue também o Holomorph nas redes sociais e entra no grupo oficial do Holomorph no Facebook. Se não for inscrito, se inscreve no canal e, como sempre, salve!